E aí? Olá. Ai ai, Minecraft. Esse jogo pra mim é mais do que um simples jogo. Que você só joga depois, só larga porque fica sem graça, ou sei lá. Pra mim esse jogo é bem essencial. Não só pela nostalgia, né, que eu tenho com ele, mas tudo que eu passei e joguei foram anos bons de experiência. Enfim, eu, um jogador de cave game, vim da era clássica. Quero apresentar a vocês o jogo que cresceu comigo. Olha só, falei o título do vídeo. Ai, ai. Como muitos, lá ele, como é, naquela época que foi, acho que em 2011, 2013, não era muito acessível as coisas. Fora que cartão de crédito nessa época aí, então era bem difícil comprar coisas online. Então, né, meu primeiro acesso online foi pelo Java, pelo PC, né? E ele não era original. Com certeza não era original. E também eu jogava tudo no Flow, sabe? Tipo, sei lá, era tudo gráfico baixo, não sei o que. Então eu vivi aquela época de ter a névoa, você não enxergar porcaria nenhuma. Então assim, foi uma época boa, eu acho. Tipo assim, eu não conhecia nada do jogo. Tipo assim, nada mesmo. E também eu era uma criança burra, né? Então, né, não ajudava muito. Não só isso, como o YouTube da época não ajudava muito, porque eu também não tinha acesso à internet e quando eu tinha, eu não sabia o que pesquisar, tipo, sei lá, sobre o jogo, até eu lembro que tinha, mas era mais canais gringos, tudo mais, e não tinha muito o que eu procurava ali, sabe? Até tinha, mas sei lá, era tudo tão complexo, eu era uma criança burra, então dá um desconto aí, vai. Enfim, YouTube antigo talvez tinha, né? Mas tinha uma porrada de gringo e já sabe, né? Vídeos BR fazendo essa série de mods e tal, então não ajudava muito que eu podia, sabe, me ajudar ali. Então é isso, né? Também teve uma certa época também que tinha vídeos de paródias e tal, cheio de musiquinha, nossa, nostalgia bateu forte. Mas eu posso fazer um vídeo sobre isso no próximo. A Era de Ouro, talvez, só focando na Era de Ouro, que foi a era que onde tinha várias séries grandes, vários vídeos paródios, quando eu tava no hype, sabe? O hype é absoluto. Enfim, resumindo, esse foi o meu primeiro contato com o jogo. Foi bem. Eu não sabia quase nada do jogo, sabe? Eu nem sabia nenhum craft nem nada, porque tava no Java, detalhe. Não tinha receita antigamente, então assim, eu tinha que aprender tudo zero. E eu não sabia porcaria, não sabia fazer nenhum machado, pedra, não sabia fazer nada. Tanto é que eu lembro até hoje de uma coisa que eu fiz, né? No primeiro contato do jogo. Foi tipo assim: eu pegando uma flor amarela, detalhe, e colocando na crafting table, ou no slot lá de craftar, sei lá. Aí eu transformei em corante amarelo. Eu achei que aquilo era uma faca. Pois é, né? Você viu. Criança burra é assim mesmo. Mas enfim. E é isso, sabe? Eu não sabia de nada. A primeira casinha que eu fiz, eu lembro, foi uma de terra sem iluminação, porque eu não sabia fazer tocha, né? Tá escuro. Só tinha uma crafting table dentro. Eu acho que baú. Eu acho que só tinha uma crafting table, aliás, porque eu não sabia fazer nada. E é isso. Eu lembro que meu primeiro contato com mob foi com os animais, né? Em geral. Mas também o primeiro mob hostil que eu achei foi uma bruxa. Que eu achava que era um bruxo. Aí eu pensei que era um mob pacífico, né? Porque ele demorou bastante me atacar. Aí depois de ficar um tempinho perto da bruxa, né? Aí me tocou a poção e falou: ah, não. Isso aqui é do mal, isso aqui é do mal. Só corre, tá ligado? Enfim, foi uma era descoberta, né? Não aconteceu tanta coisa porque eu era criança, então meio que eu só joguei aquilo e larguei, mas aquilo foi o início de algo maior. Isso foi uns bons tempos, tá ligado? Mas agora é só o começo. E então tem mais coisa por vir. Chegamos na era de ouro do Minecraft. Em 2014 a 2016 eu
tive e vivi várias coisas que deram uma vasta experiência, sabe? Tipo assim, graças a essa época eu adquiri muito conhecimento, sabe? Os que eu tenho hoje. E não só isso, como eu me diverti bastante. Eu lembro de ficar horas jogando PS3, sim, PS3, de Java a PS3. Foi uma época boa, sabe, no PS3. E basicamente não tinha muito diferença do Xbox 360, sabe? Questão de geração do mundo, não sei o que, sabe? Era mais ou menos parecido, eu acho. Mapas limitados, com aquele papel de mapa sendo aquilo, todo mundo, sabe? Quando você cria um mapa e tem só, tipo assim, renderiza um mapinha pequeno em volta, acho que é no mapa 1, que tem o 1 do 4, né? O 4 é o maior de todos, o 1. Não um, mas assim, aquele mapa que cria no início é o mundo inteiro, sabe? Então assim, além desse mapa não tem mais nada. Tipo, depois que você chega na borda desse mapa do papel, você tem uma barreira invisível, que eu lembro até hoje. Enfim, que não dá pra passar, nem dá pra destruir. Eu lembro muito bem desse negócio. Mas continuando, nessa época foi onde eu tive meus primeiros amigos do game. E a gente sobrevivia, jogava muito modo de sobrevivência, né? E era antigo, né? Tipo, sei lá, a gente era o suco do clássico, sabe? Tipo, a gente não sabia de muita coisa, mas aos poucos eu agregava conhecimento e, né, comecei a ser o, vamos dizer, o que sabia das coisas no grupinho, sabe? Sabia craft de poções, eu sabia curiosidades que eu pouco sabia, porque eu era daqueles que via vídeos curiosidades. E nessa época comecei a ter mais acesso à informação, né, na internet e tal. Enfim, não só isso, né, jogar de sobrevivência, mas sim a gente também fazia como se fossem os minigames. Como assim? A gente pegava um mapa criativo, de preferência com alguém que tinha uma internet boa, né, no PS3, detalhe. E basicamente nesse mapa criativo, mundo super plano, a gente criava um minigame. E na maioria das vezes era esconde-esconde, sabe? Um bagulho meio clichê, mas na época era novidade, né? Aí beleza, como é que a gente fazia esse esconde-esconde? A gente basicamente construía algo aleatório, com vários esconderijos, e tinha um hunter, o assassino, que tinha que te procurar e te matar. Se depois de um tempo o assassino não conseguisse encontrar todo mundo, ele ganhava. E se caso os escondedores, os caras que tem que esconder, né, ficarem escondidos, o assassino não matar todos, eles que ganham. No final das contas, aquilo era só diversão, sabe? A gente não ganhava nada com aquilo, era só o puro entretenimento, né, cara? E era legal, sabe? Tipo, eu lembro da gente construir uma cidade, aí tinha vários esconderijos. Eu lembro que também tinha uma cidade apocalíptica, que a gente construiu um avião caído assim no meio do mapa, e vários prédios destruídos, e tinha que ter o caçador e tal. Então assim, cara, a gente fez muita coisa da hora, sabe? Tipo, a gente tinha cada um mapa assim e tal. Nossa, cara, era bem divertido, sabe? Eu lembro até hoje dos caras se escondendo, os caras cegos, tipo, passando assim e tal. Nossa, era bom, viu? Era uma época boa. Enfim, não só isso, né? Nessa época tinha um tal Hunger Games, ou Sky Wars, sei lá. Tipo, tava popularizando, sabe? Tava chegando. O Hunger Games, basicamente, se eu não me engano, era tipo uns jogos vorazes, sabe? Você começava em volta, aí no meio tinha os baús, você tinha que correr pra pegar. E depois, é como se fosse um Battle Royale, vamos dizer. Você tinha que chegar lá, pegar o baú e matar todo mundo, sabe? O cara que sobreviver no final vence. E a gente tinha vários, né? Tipo, esse sistema de Hunger Games, Sky Wars. Sky Wars era mais clássico também, né? Que cada um nascia numa ilha, separado. Aí tinha uma ilha do meio principal. Aí a gente tinha que pegar os blocos, chegar nessa ilha do meio, pegar os itens e matar todo mundo, sabe?
Era bem divertido porque dava pra derrubar os caras no meio do caminho e tal. E é a mesma coisa do Battle Royale, né? Você tem que sobreviver até o final, matar todo mundo até o final. E lembrando, tudo isso era mapas criativos, ou seja, a gente pegava uma tarde e ficava construindo igual louco e depois que jogava, tá ligado? E obrigado ao headset Bluetooth que eu tinha, que só tinha de uma orelha, né? Graças a você, eu consegui conversar por call no PS3 por vários momentos. E era da hora, sabe? Porque, né? Você conversar faz toda a diferença por call. Porque jogar sem call é meio, sabe? Só você ali e tal. Mas assim, você jogando por call, cara, faz toda a diferença, tá ligado? Tipo, você tem mais a imersão, é mais direta a comunicação. Então assim, foi bastante divertido, né? Enfim, também uma coisa que acontecia muito, a gente tinha que meio que todo mundo tá de acordo, tipo assim, a gente tem que seguir a regra à risca, sabe? Porque às vezes sempre tinha um, né, um engraçadinho que quebrava a regra, furava o olho do outro. Então assim, a gente tinha que meio que seguir um código de ética ali e falar, ô mano, isso aqui não pode, e quem fizer vai ser banido aqui do mapa. E é isso aí, tá ligado? Mas normalmente era bem difícil acontecer, né? Todo mundo ali era cooperativo. E se tinha um engraçadinho, esse cara aí era linchado basicamente, ele era banido. E todo mundo excluía esse cara. Então assim, no final das contas ninguém fazia isso porque ninguém queria perder os amiguinhos e parar de jogar naquele mapa, né? Então assim, todo mundo jogava ali na cooperatividade. Enfim, né, só pelas boas lembranças, tudo, né, que eu presenciei na época, era literalmente uma era de ouro pra mim, sabe? Então tinha vários youtubers grandes na época que faziam séries e tal, e vídeos além, claro, né, dos vídeos paródias, que eu já falei, né? E sei lá, cara, escutando até hoje em dia dá uma paz, assim, porque eu lembro do momento e tal, nossa, cara, era da hora, mas não só isso. Depois de tudo que eu falei, tinha o tutorial mapa. Que caramba, cara, esse mapa tutorial tem história, viu? E eu lembro de ter jogado mais por rolê, sabe? Porque eu nunca precisei de um tutorial mundo, né? Tipo assim, o tutorial mundo, ele basicamente é um negócio muito, sabe, pra quem realmente não conhece nada do jogo, sabe? Ele explica muita coisa, tipo, como fazer um barco, como funciona o barco, pescar, construir, não sei o que, sabe? Então assim, nessa época eu já sabia das coisas, sabe? Não completamente, mas, sei lá, de 50% do jogo eu já tava sabendo, sabe? O resto eu nem te conto. E também, depois desse mapa clássico, né? Foi introduzido um pouco depois os minigames oficiais do jogo, né? Que era basicamente um PVP geral, né? Um Hunger Games oficial com da própria Mojang fazendo, sabe? Não era a gente fazendo tipo e tendo que virar administrador, não, a gente jogava e era oficial, sabe? Tinha todo um sistema de comando lá e tal, e era bem divertido, sabe? Tipo, os baús se recarregavam, então assim, depois que você pegou o baú, quando você for voltar pra lá, ele se atualizava e tinha itens melhores, então assim, era da hora, mesmo objetivo, Battle Royale, e também tinha outros minigames, né, como eu não lembro o nome, mas só lembro que tinha o chão todo de neve ou de terra, a gente pegava uma pá e ficava tentando derrubar os caras, então assim, né, tinha esse minigame também, mais o minigame de Elytra, que foi introduzido bem depois, porque a Elytra foi introduzida bem depois, né. Enfim, né, cara, foi legal, né, porque a época tava passando umas dificuldades na escola e tudo mais, estresse e tal, família e tal, o pessoal, né? Então assim, jogar querendo ou não me trazia um certo conforto, era bem divertido, então assim, eu conseguia distrair minha cabeça. E não só isso, como uma diversão, né, cara? Tipo, apesar que todos aqueles amigos da época eu não tenho contato com nenhum mais, as lembranças ficam, né? Então assim, eu lembro e guardo as coisas com muito carinho, né? Enfim, mas ainda não acabou, né? Não acabou. Ainda estamos chegando numa parte aí do game meio assim pra baixo, mas ainda não acabou. Então, é isso aí.
Em 2017 a 2019, finalmente eu ganhei meu Play 4, depois de muita insistência. Meu pai me deu um PlayStation 4, que eu não lembro qual jogo que veio. Acho que foi... não. Aquele jogo lá da Ubisoft, eu acho, né? Horror, não sei o que. Não lembro, mas era aquele jogo de cavaleiros, vikings. Tem até samurais que eles lutam assim, um contra os outros e tal. Sei lá, não curti muito não, mas é o jogo que veio, né? Fazer o que, né? Enfim, nessa época também, né? O Mine já não estava numa fase muito boa, né? As atualizações estavam bem decepcionantes. E sei lá, cara, o jogo tava meio pra baixo. Não só isso, como muitos meus amigos também pararam de jogar. Tipo, com a minha transição do PS3 pro PS4, eu perdi muita gente. Não só isso, os caras que passou o PS4 também estavam parando de jogar o jogo do Mine, né? Então assim, meio que foi uma série de fatores que me afastou do jogo. Como geral também, né? Nessa época também é conhecida como... acho que é a Era das Trevas do Mine, de 2016 a 2018. Mas pra mim, foi de 2017 a 2019. Então assim, cara, nessa época eu realmente larguei o jogo, tipo, definitivo. E comecei a jogar outras coisas, tipo, de cabeça assim, Battlefield 4, Fortnite, entre outros jogos aí que, cara, assim, eu passei horas, dias, semanas, talvez até anos jogando, como o próprio GTA Online. Eu investi bastante tempo na minha vida nesses jogos e, querendo ou não, foi uma diversão, sabe? Tipo, né? Foi bastante divertido, né? Me entreteu bastante. Mas uma hora ou outra, o jogo meio que perde o hype, ou não é atualizado, ou você só cansa mesmo, como foi o caso do Battlefield 4. Apesar que se eu pudesse jogar, né, já que pra você jogar no PlayStation 4 você precisa de Plus, aquele negócio lá, né, você é obrigado a pagar. Então assim, chega uma hora que você só cansa, né, porque pô, mano, fica caro, não sei o que, jogar isso aqui. Então assim, meio que largou, sabe, não teve mais a motivação para gastar com aquilo, sabe. Era no fim dinheiro jogado no lixo. E também nessa época, cara, se eu não me engano, no YouTube também, o Mine tava com uma imagem muito ruim, sabe? Não muito ruim, mas assim, os YouTubers da época, os grandes, estavam fazendo umas séries horríveis, sabe? Tipo, eu acho que foi na mesma época onde tinha aquelas thumbs horríveis, sabe? Exageradas, de, sei lá, né? Resident Evil que eu diga. Sabe, eram umas coisas bem, sabe? Era pra ser infantil, mas tava virando outra coisa aquilo ali. Se eu não me engano, cara, e corrija se eu estiver errado, foi mais ou menos entre esses anos aí que surgiu aquele vídeo do Cellbit, aquele famoso vídeo do Cellbit, falando da comunidade do Mine, que ele foi pesquisar o Mine assim no YouTube e só achou atrocidade, sabe? Então assim, foi uma época bem crítica, então assim, né? Meio que afastou muita gente, não só pelo próprio YouTube. Opa, para tudo. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu esperado. Então assim, infelizmente vou ter que dividir em duas partes. Mas é isso, né? A próxima parte já está quase prontinha e vai ser lançada daqui a um tempinho, ok? Obrigado que assistiu. É isso. Até mais. Falou! Mas não vamos roubar não. Vamos aqui pelo labirintinho todo bonitinho.